objetivo do nosso bate-papo hoje é trazer para você que está ingressando no mercado imobiliário, ou que já está no mercado imobiliário, mas sente um pouco de dificuldade, algumas dicas de algo que nós já passamos. Saudações a todos, olá, sou Claudete Vata e hoje no podcast eu estou com Sérgio Barreto. Formado em administração pela Unifil, Centro Universitário Filadélfia. Um abraço para a Magali, para o reitor, para o Tiago e todo o pessoal da Unifil, são fantásticos. Fez uma pós-graduação em publicidade, administração e marketing pela UEL, corretor de imóveis, empresário, sócio proprietário da Barreto Imóveis, loteador e meu grande amigo. Esqueci de alguma coisa? Não? O grande amigo vem em primeiro lugar aí, né? Eu acho que sim. É o que tem mais valor nesse currículo. É isso? É isso. Então seja muito bem-vindo, meu grande amigo. É um prazer enorme ter você comigo. É uma honra, você é meu parceiraço de toda essa trajetória no mercado imobiliário. Você sabe que eu sou seu fã, né, Claudete? Você é uma pessoa muito, muito especial. E eu estou aqui para o que você queira perguntar, questionar, para a gente tentar tirar algumas dúvidas. Enfim, no que eu puder colaborar com você, estou à sua disposição aqui para a gente falar sobre vários temas. Perfeito. E o nosso tema, pessoal, vai ser nada mais, nada menos do que óbvio. O mercado imobiliário, os desafios do corretor de imóveis, qual é o perfil do corretor de imóveis contemporâneo, que é um assunto que nós entendemos muito bem, eu e meu amigão, o Barreto, mas eu preciso contar para vocês primeiro como nós nos conhecemos. Isso é bem importante, né? Muito importante. Então, o que acontece? Houve um dia em que eu fui procurada por algumas pessoas dizendo, olha, tem um grupo, vamos dizer, de pessoas que estão querendo montar uma chapa para concorrer ao Cresce do Paraná. Exatamente. E encabeçado também, né? Mas assim, o Sérgio Barreto seria o presidente dessa chapa, que daí assumiria como presidente do Cresce Paraná, e a composição de toda a chapa, e perguntaram se eu gostaria de participar. Bem, como eu sou uma estudiosa sobre o assunto, quando eu abri imobiliária, eu comecei a dar aulas na Unicesumar, e a primeira coisa que eu fiz foi estudar sobre a legislação COFES e Cresce. Eu falei, claro que eu topo. E aí eu olhei o perfil de todo mundo e falei, mas vamos embora. E aí, então, começou a nossa amizade, né, Barreto? Foi isso mesmo. E qual não foi a nossa surpresa? Porque nós fomos algumas vezes para Curitiba, nós montamos a chapa, nós fomos compondo, né, todos os elementos que eram necessários, e na hora da proposição da chapa, da inscrição da chapa, nós nem conseguimos efetivar essa inscrição por N motivos. Mas, como tudo tem um lado bom, ficou a nossa grande amizade, não apenas eu e você, como outros, grupo enorme, né, do grupo todo, com quem assim eu tenho contato com muita gente ainda. Nós trocamos ideias, nós trocamos palpites, nós trocamos informações. E quando nós falamos sobre rede de relacionamento, as redes de relacionamento, isso nós precisamos prestar muita atenção, nós, gestores imobiliários, corretores. Todo relacionamento, eu brinco que é um ser vivo, que um relacionamento, qualquer que seja ele nasce, cresce, se reproduz e morre se não for alimentado. Então, assim é uma amizade, assim é um relacionamento afetivo, assim é um relacionamento familiar. E nós precisamos manter bem alimentado esse relacionamento. Eu e o Barreto fizemos isso esse tempo todo, por isso que nós estamos juntos até hoje, e nós podemos compartilhar essas ideias que nós temos sobre o mercado imobiliário. Obviamente, como o mercado é dinâmico, né, Barreto, e nós gostamos de estudar, você já deu aula 7 anos, né, na Unifil, em administração, e até por ser da docência também, o objetivo do nosso bate-papo hoje é trazer para você que está ingressando no mercado imobiliário, ou que já está no mercado imobiliário, mas sente um pouco de dificuldade, algumas dicas de algo que nós já passamos, né? Então, nós não vamos falar nada além do que nós já vivemos. Das nossas histórias. Das nossas derrotas, das nossas vitórias, dos nossos tombos, que tudo isso faz parte, né? Sim, é assim que a gente cresce. E eu vou começar falando, Barreto, do vídeo que eu vi você
que você postou hoje no seu Insta. Até, pessoal, depois na descrição do vídeo vai estar todo o contato do Barreto, contato particular dele, da imobiliária dele também no Insta, pra, né, se vocês quiserem manter contato e saber um pouco mais sobre ele. E vocês vão ver o vídeo que ele postou hoje de manhã. E você falava, eu vou deixar para você falar o que é que você disse no vídeo hoje. Bom, antes de mais nada, Claudete, é um prazer enorme estar aqui com você. Você sabe que eu sou teu fã e é muito legal. Sobre essa história de 2012, da história do Cresce, eu não poderia deixar de comentar um fato muito importante. Acho que foi um dos melhores investimentos que eu fiz da minha vida, sabia? Por mais que não tenha dado certo, aquele objetivo, mas o resto deu tudo certo, né? Eu conheci tantas pessoas altamente capacitadas. Eu conheci empresários no Paraná inteiro do ramo imobiliário. Eu conheci construtores, loteadores, corretores iniciando, corretores já praticamente se aposentando. E aquilo me ajudou muito a ter uma percepção do que é ser corretor. Corretor de imóveis, eu acho que é muito mais do que a gente possa imaginar. Não é simplesmente vender um imóvel. Ele tem todo um outro aparato, enfim. E quando nós fizemos essa trajetória, nós então viramos muito amigos. Eu posso te garantir que você foi uma das pessoas que mais me trouxeram tranquilidade nessa campanha. Nossa, olha, que legal, bacana. Verdade. Que bacana. Você e outros, enfim, de Curitiba também, tiveram pessoas que hoje ainda a gente mantém contato, tá muito legal. Mas você, eu acho que você tem uma serenidade, uma tranquilidade em passar as informações que fazia com que os outros participantes se sentissem tranquilos. Nossa, que bacana ouvir isso. É um depoimento, acho que eu já teria que ter te dito há muito tempo, mas isso daí tem que constatar que você teve um peso muito grande nessa trajetória. Obrigada. Então vamos lá, a Barreto Negócios Imobiliários, ela está há 30 anos no mercado, Claudete. Estamos ficando velhos, eu pelo menos. Não, nós dois, né? Não, maduros, experientes. E eu fiz, a minha formação então foi em administração, depois eu fiz minha especialização em marketing e propaganda, fiz a minha MBA pela UEL em gestão de pessoas, e aí recebi um convite em outros tantos cursos que eu já fiz, de poder dar aula na universidade, na Unifil. Na mesma instituição que eu comecei como aluno, aí eu acabei virando professor e foi muito gratificante. Recebi um convite esse tempo atrás para poder ajudar ou dar aula, ou, enfim, coordenar uma equipe na área de cursos, na área de transição, de técnica de transição imobiliária, que é o Cresce, para tirar o curso. Não dava tempo pelas minhas atividades, mas enfim, esse foi assim um pouco dessa trajetória do período. A Barreto, ela é uma empresa que ela mexe com imóveis de lançamento muito forte, lá em Londrina. Nós temos uma parceria muito grande com a Plaenge e com a Vanguard, que acredito que a maioria já deve ter ouvido falar nelas. Tem aqui em Maringá também. Nós temos venda de terceiros, que também é bem atuante, uma equipe bem formatada, bem definida. Nós temos uma carteira de locação também muito legal, gerente de locação, equipe, gestão financeira e tal. E agora, de uns 8 anos para cá, então nós ingressamos também na área de loteamento. Estamos muito felizes, é uma área nova para nós, que já está ficando até meio de conhecimento bacana, mas que eu estou muito feliz, Claudete. É uma área que me deixou assim, muito entusiasmado. Mas enfim, esse é um pouco da minha trajetória aí, Claudete. Até da questão dos loteamentos, pessoal, já vai ficar aí o convite para o Barreto voltar num bate-papo só falando sobre loteamentos, porque tem uma especificidade muito boa. E, obviamente, né, eu vou dizer que fica bem claro isso, até nas palavras dele e na forma como ele fala com carinho sobre loteamentos, nós estamos falando de retorno financeiro. E o retorno financeiro, ele vem quando o estudo é feito de forma prévia, quando há um projeto, né? Enfim, são muitas variáveis que, no final, todas elas convergem em um único ponto, que é o que vai ser assim, a temática do nosso bate-papo de hoje. Qualificação e conhecimento. Então, até a questão de tempo, foi bacana você ter falado 2012, e eu vou dizer para você que eu me lembro como se fosse hoje,
eu conversando com você à noite, várias situações acontecendo com a nossa equipe, né, com o nosso grupo, e eu estava fazendo a mudança da minha mãe. E eu estava fazendo essa mudança sozinha. Numa das noites que eu falei com você, foi meu filho e uma namorada dele. Nós estávamos na casa da mãe, minha mãe já tinha se mudado. E aí, aquele resto de mudança, o apartamento era grande, muitas coisas antigas. E meu filho falava, caramba, você veio aqui para fazer a mudança e você fica no telefone, né? Então, assim, é muito bacana você ter me dito isso, porque meu objetivo era fazer essa entrega mesmo. Estar junto, passar confiança e dizer, olha, uma vez que eu abracei a causa, está abraçada, agora vamos juntos. Se a gente tiver que vencer, vamos vencer juntos. E se tiver que afundar, vamos afundar juntos, para que a gente suba o quanto antes e com menos dano possível, né? Mas é como você comentou, né, Claudete? Toda derrota que não foi uma derrota, ela é acompanhada de um monte de aprendizado. Sim. Então, as pessoas, todo empresário, todo corretor, ele vai sofrer isso no decorrer da sua carreira. Né? Igual você falou do corretor de conhecimento. Por mais que ele tenha conhecimento, vão encontrar obstáculos que vão criar situações de derrotas. Mas o que a gente tem que fazer? Entender aquilo como qual é o passo para que isso não se repita mais. Então, igual você falou, cronograma, conhecimento, etapas de construção de conhecimento, você entender o mercado de uma forma mais complexa. Eu creio que nós somos corretores um pouco mais antigos, a gente vem de uma geração, e não é saudosismo, mas é um pouco, que a gente tinha que fazer as coisas acontecerem de uma forma mais intensa, presencial. Então a gente tinha que estar nos locais, a gente tinha que estar nos cartórios, a gente tinha que estar nos bancos, a gente tinha que estar nos conhecimentos, nas rodas, porque nós não tínhamos a mídia como opção. A mídia, ela é um fator que favoreceu muito. Hoje nós temos a mídia aí, estamos aqui graças a ela. Mas ela também acomodou um pouco o corretor. Ela fez com que o corretor ficasse um pouco, né, refém dela. Então, eu acredito que o corretor hoje, ele não entendeu ainda que é muito importante ele ter um conhecimento sobre tudo, para que o seu objetivo possa, né, buscar. Eu sempre faço uma analogia, por exemplo, com quem quer assistir Discovery aqui, por exemplo, do reino animal, não é nada diferente, de uma guerra, onde você tem que traçar objetivos. Poxa vida, mas eu tenho 100 soldados, e lá na frente tem 500 soldados, o que eu vou fazer? Vou correr? Não, a única saída é para frente. É estratégia, né? Estratégia, então eu tenho que conhecer quais os lados que eu tenho que buscar, qual é a formatação que eu tenho que fazer, qual é o nível de conhecimento dos meus adversários, qual é o nível do meu conhecimento, quais serão as próximas dificuldades. Claudete, se a gente começar a listar aqui, é incrível, mas são várias etapas que a gente tem que entender para poder atingir isso. Porque todas as operações imobiliárias, Marrito, é uma disciplina que eu ministro aulas e, assim, eu acho bem interessante porque o corretor de imóveis, talvez até o desavisado, que imagina que o nosso mercado, as nossas funções se resumem em locação e venda. E não. As operações imobiliárias, elas incluem assessoria, consultoria, loteamentos, incorporações, avaliação, né? Administração de imóveis, que é diferente de locação e assim por diante. E todas elas têm uma especificidade, né? Então, assim, acredito que no momento, tá? Até eu vejo as suas postagens, os seus vídeos, os movimentos que você faz na sua rede social, e todas elas no sentido de dizer para o corretor de imóveis, olha, você precisa prestar atenção nesse ponto, você precisa prestar atenção naquele ponto. E hoje, eu espero que com esse nosso bate-papo, até pela nossa experiência dentro do mercado, que o trajeto, eu costumo dizer isso até para os meus filhos, Barreto, que se eles pudessem me ouvir, assim, pelo menos os tombos que eu caí, os mais feios, né? Que eles evitem, sabe? Claro. Assim, não há necessidade. E aí você chega mais longe, com mais saúde, vamos dizer, né? Sem se machucar tanto. Porque quando a gente é inexperiente,
essas nossas quedas, elas doem demais. E às vezes, assim, por falta de maturidade mesmo, nós ficamos ali, vamos dizer, sofrendo. Quando, né, assim, para, sabe? Se possível, larga para lá, isso não vai te levar a lugar nenhum, né? E o corretor de imóveis, eu gostaria que ouvisse, nesse nosso bate-papo, a experiência de duas pessoas que estão no mercado imobiliário há muito tempo e que nós já percebemos que o conhecimento é tudo, é informação. Né? Quando você estava falando sobre esses elementos, né, eu fiz um único curso de vendas que eu achei assim, que foi super eficaz. Porque curso de vendas é complicado para nós, gestor imobiliário. Ele começa assim: você, corretor, você quer vender imóveis de alto padrão? Então eu vou te falar como é que faz. Quando você não consegue, você fala, caramba, eu devo ser burra, não é possível. É verdade. Eu sou uma incompetente, eu sou uma banana milanesa. Eu falo que eu sou banana milanesa, que a banana mole, né? Madura já é mole, agora a milanesa frita fica pior ainda, mais mole ainda. E aí eu falo, caramba, eu sou um zero à esquerda, eu não sirvo para nada. E, na verdade, não é assim. Então, não se liguem em algumas situações que você vai pensar e vai tentar se identificar e você não se vê ali, porque não é assim. Eu acho bacana essa questão de autoajuda, eu acho que precisa em alguns momentos, mas não em todos. Autoajuda vem de dentro, né? De dentro. E assim, é o seu momento, sabe, Barreto? Tem momentos em que uma palavra dessa, de repente, te dá um start. Mas nesse curso de vendas que eu fiz, foi ministrado por um rapaz que prestava assessoria para o Marcelo Naca, que é um grande amigo meu. Ele tem uma rede de lojas de confecção. E ele dividiu o grupo em duas partes. Nós devíamos estar em uns 40 corretores. Foi super legal. E ele simulou a venda de um imóvel, de um terreno. E aí ele passou informações diferentes para os dois grupos. Tipo assim, você vai vender o imóvel, você está trabalhando para o vendedor e eu para o comprador. E para você ele diz que sou proprietária do lote vizinho. Entendi. E aí, obviamente, eu vou querer muito esse imóvel porque eu quero fazer uma piscina. E eu preciso do terreno. Então, assim, é uma informação que você teve que vai ser substancial. Porque você vai fazer o seu cliente, não digo sentar em cima do preço, né? Que é uma expressão estranha, mas é isso mesmo. Você se acomoda lá e acabou. Né? Eu trago uma proposta, você fala, não, meu cliente quer 1 milhão. Eu falo, Barreto, mas o meu cliente paga 800 mil à vista. Aí você diz, desculpa, mas o meu cliente só vende por 1 milhão à vista. Por quê? Ele já tem essa informação. Então, pessoal, assim, foi um dos cursos que me levou assim, a prestar muita atenção nessa informação. E essa informação vem nessas entrelinhas que você falou. Então, quando eu não quero fazer curso, quando eu não quero participar de nenhum evento, quando eu não quero ir numa reunião presencial, quando eu não quero sair de Londrina e vir para cá só para bater esse papo comigo, que foi o que você fez, você vê. Mas é isso mesmo. Não é? O que você fez? Você parou tudo, né? Você tem um cronograma de atividades intenso que eu sei, parou tudo para vir aqui, atender o meu convite e bater esse papo. Por quê? Porque antes desse bate-papo nós trocamos um monte de ideia. E depois do bate-papo nós vamos trocar outro tanto, né? Sem dúvida, então, que aí agrega informação. E eu acredito nisso, que a modernidade é ótima, só que para tudo nós temos que ter equilíbrio, né? Você quer ver uma coisa, Claudete? Quando a gente inicia a captação de uma área para lotear, nós vamos falar desse ponto, desse início, até o dia do lançamento, de no mínimo 3 anos. De hoje, isso se tudo der certo, né? De uma forma muito eficaz. Trabalhando todo dia naquela área. Todo dia. Sim. Buscando todas as informações cabíveis. Nós temos aí IAP, regulamentação ambiental, você sabe melhor do que Sim. eu. Enfim, tudo, topografia, regulamentação da área, todo dia. Então, quando a gente chega depois de 3 anos e vai lançar essa área, e aí é um sucesso, as pessoas pensam que não existiu esse período de maturação, de apropriação de informações. Eles acham que a gente pegou a área, fez ali uma aberturazinha e pronto, loteou. Então, esse conhecimento que é muito importante o corretor de imóveis entender que é necessário.
esse conhecimento, para que você chegue ao resultado, é muito importante que ele entenda esse espaço. Então, se eu for contar hoje até a minha postagem... Era isso que eu queria que você falasse aquela hora. Hoje, por exemplo, na minha postagem, muita gente, Claudete, me pede para eu contar. Agora, hoje tem a novela Pantanal e todo mundo faz causos. Então, todo mundo hoje quer, Barreto, conta um caos. E eu acho que também, pela facilidade que a gente tem de um conhecimento bem bom em Londrina, de uma amizade ampla com todos os corretores, todos os imobiliários, enfim. Então, eu percebi que aquilo se tornou uma coisa até meio grande, até, pô, Barreto, conta e tal. Então, às vezes, quando é possível, eu acabo explanando. Mas você falando nessa questão, por exemplo, de como você entender sobre um processo de venda. Vou contar um caso rapidinho, é rápido. Lá no começo da minha carreira, eu tinha um determinado cliente que eu estava 30 dias atendendo ele, eu não conseguia realizar a venda, concretizar essa venda. Ele tinha um imóvel para vender? Ele tinha um imóvel que ele queria comprar. Não, comprar, ele era comprador. Eu estava numa consultora que eu só tive 2 locais de trabalho. Numa consultora que vai meu agradecimento a essa consultora que me ensinou muita coisa, que é a consultora Serteng, da Maria Clarice e do Ney, lá de Londrina, que eles mexiam com condomínio. Condomínio em Londrina, condomínio não é uma plataforma bem utilizada. Aqui em Maringá é mais. Condomínio fechado? Sistema de condomínio fechado. Uhum. Aqui vocês têm mais comercialização desse porte. Temos. Lá em Londrina é muito preço fechado. Mas enfim, então eu gerenciava. Condomínio você diz incorporação. Incorporações. Tá, preço de custo. Sistema de preço de custo. Sim. É que lá a gente falava como sistema de condomínio, mas sistema de preço de custo, cooperativa, enfim, administração e tal. E aí, essa pessoa queria muito comprar esse apartamento, a esposa queria muito, e eu não conseguia. E aquilo me deixava frustrado. Durante 30 dias eu fiquei empenhado, 30 dias. Hoje o corretor desiste no primeiro, segundo dia. Até que um dia, no 31º dia, quando eu fui atender eles, chegou uma van e desceu as 2 filhas dele. No que desceu as 2 filhas dele, elas olharam para os pais e falaram: nós não queremos isso, nós queremos aquilo. E os pais falaram: tudo bem, filhinha, então vamos fazer. Eu falei: opa, quem manda são as duas. Uhum. Encontrei o gancho. Para resumir a história, no dia seguinte, nós fechamos a venda. Então eu enfatizei nelas o que o prédio poderia atribuir de benefício para elas. Claro. Claudete, no dia seguinte nós fechamos a venda. Então, essa maturação que eu acho que é de extrema importância para o corretor. Porque hoje nós estamos vivendo momentos muito até bons. Nós tivemos na época da pandemia, pelo menos assim, nós tivemos uma ascensão no mercado imobiliário, a procura foi intensa. Muita gente acha, mas por que o mercado imobiliário cresceu bastante? É simples. Quem que são os nossos concorrentes hoje? Todo mundo pensa que é consultora. Não, é o mercado que? Financeiro. Hoje nós temos uma concorrência enorme com o mercado financeiro. Então, esses corretores, Claudete, e eu tento colaborar através das minhas postagens, que eu queria muito que eles entendessem isso. Quais são os nossos concorrentes? É o que? As bolsas de valores, os agentes de financiamento, outros tipos de investimento que esse incorporador, esse consumidor está procurando. Hoje nós estamos tendo separações, casamento, nós temos que achar os imóveis adequados para cada um deles. Poxa, olha o nicho que é, na verdade. Nós temos hoje, eu estive acompanhando um lançamento em Campinas, de um prédio, onde eles venderam 100%, eles alegaram o motivo. Foi criado um pet shop com água aquecida para as patinhas dos cães, para que eles saíssem lá para fora e voltassem, eles pudessem limpar com um sistema de aquecimento para eles. Você não tem noção, vendeu tudo. Então, olha só a diversidade de consumidores que nós temos hoje. Então, e eles ficam muito na expectativa. É nesse tipo de postagem que eu acabo abordando dia a dia lá. Entendi. Você sabe que até para os alunos eu digo que são etapas mesmo, igual você disse. Então, assim, no primeiro momento, o profissional ou o candidato a profissional, ele vem para o mercado imobiliário sem conhecer leis, normas e documentos.
E, na verdade, todas as operações imobiliárias se resumem em uma única frase. Quem não registra não é dono. Ponto. O que é isso? É documentação. O que a pessoa quer? Quando você falou sobre investimentos, os jovens hoje estão muito atrás de bolsa de valores, investimentos, né? Eles acordam já e vamos estar na hora de comprar ações, vender ações e tal. E todo mundo sabe, isso é o clássico das finanças, né, de economia, quais são os tipos de investimento. Então, eu posso ir para a bolsa, eu posso ir para moedas, né, ou moedas virtuais, ou mesmo euro, dólar, né, que posso comprar moedas, ou eu posso ir para poupança, que é uma questão até mais segura, e imóveis. A diferença entre todos eles, né, cada um tem as suas vantagens e desvantagens, mas o imóvel, no final das contas, ele tem um bom rendimento e a única dificuldade, talvez, se nós falarmos em dificuldade, seria a liquidez. Né? Porque quando, de repente, você tem uma dívida de 10 mil, tem um imóvel de 1 milhão, não consegue vender o imóvel e fica ali com aquela dívida te atrapalhando. É o único óbice. Porque o resto, além de ele te render frutos mensalmente, se você comprar para investimento, ele ainda tem a própria valorização, né? E aí, assim, junto com essa questão documental, quando inicia a carreira do corretor, ao saber que para uma incorporação, para um loteamento, tem leis, né? Esses dias eu estava falando para os alunos sobre essa questão dos 2 sistemas de administração de incorporações, que eles não sabem a diferença entre preço fechado e preço de custo. E Maringá vende muito mais preço de custo. Esses dias eu falei com o Mendes Cardoso, é um dos arquitetos mais conhecidos aqui em Maringá. Ele tem mais de 600 obras, 600 prédios, que ele fez o projeto arquitetônico e a maioria deles foi vendida a preço de custo. E tem um sistema diferente, mas é com base na lei. Então, de repente, vê um prédio ali parado, vai imputar a responsabilidade por aquele prédio parado a uma construtora e não é dela, porque o sistema é de administração e os condôminos decidiram paralisar a obra ou diminuir o ritmo, né? E assim como loteamentos, também tem uma lei. Aí, o que o Barreto faz? Ele vai para uma outra cidade e a lei de uso e ocupação do solo é municipal. E eu gosto de bater em cima dessa tecla, e eu também chamei para um bate-papo o presidente da Câmara dos Vereadores aqui em Maringá, porque eu fico maluca quando a pessoa diz que ela é avessa à política, né? E que ela está cansada da política, e nós vamos, eventualmente, né, de tempos em tempos, nós temos eleições, e nós, do mercado imobiliário, precisamos ter muita consciência, num primeiro momento, por assim ser mais pertinho da nossa realidade, a questão dos vereadores. É o vereador que determina a lei de uso e ocupação do solo do município e propicia que se faça um loteamento, e aí o Barreto vai lá, ele vai ver, não é isso? Você vai ver uma pesquisa estatística para ver qual que é o déficit habitacional, você vai ver qual é a lei de uso e ocupação do solo, você vai ver qual é o rendimento per capita, enfim, você vai ver vários elementos que estão disponíveis. Mas o que isso implica, Barreto? Em estudar. Aí você precisa ficar parado, você digita, pesquisa sobre a cidade. Às vezes a cidade tem um número de habitantes pequeno. Então o site também ele não é tão bem alimentado. Maringá, a prefeitura tem um site bem bacana. Aí o que você tem que fazer? O que você vai fazer daqui para frente já tem feito nos últimos 8 anos. Você sai de Londrina, vai para a cidade, pesquisa, fica lá, conversa com outro, não é isso? E tem um outro agravante, viu, Claudete? Às vezes, quando você chega numa cidade do interior, que a gente procura fazer loteamentos em cidade do interior, bem pequena, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, a gente percebe também que eles também não têm conhecimento, sabia? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ajudar eles a entenderem do que é já regido pelo município dele. Não sei se você me entendeu. Sim, porque, sim. Às vezes, o plano diretor, ele está lá ultrapassado. Muitos municípios foram pegando planos diretores de cidades vizinhas e foram Ctrl-C, Ctrl-V. E são outras realidades, outro mundo, outro momento. Então, você, observando tudo aquilo, você tem que fazer política sim, você tem que ir lá, você tem que expressar. Então, não tem jeito. Você tem que procurar colocar os seus técnicos para que, na realidade, ajude ele a entender do processo, de que forma que vai prosseguir, para que, no final, o município também se beneficie disso. Sem dúvida. Porque quando você lança um loteamento, o município vai ter arrecadações de IPTU,
e uma série de outras coisas. ITBI, né, no caso da venda. O comércio. Sim. O comércio vai expandir. Material de construção, enfim, né? E, Claudete, não adianta, porque por mais que a gente falar, a cidade pequena é um pouco mais caro, mas você acaba pegando o material da própria cidade. Porque o frete é caro. Fica mais barato, o custo-benefício. Agora, Claudete, você abordou um fato sobre imóveis. Se você me permite, eu dou um minutinho, claro. Eu acho que é extremamente importante. Eu não tenho a menor dúvida, na minha plenitude de conhecimento, que o imóvel é o melhor investimento. O imóvel e eu tenho certeza que vai continuar sendo o melhor investimento. Talvez até esse fator que você colocou, eu preciso de 10 mil, tenho um imóvel de 1 milhão, nisso ele também te protege. Porque se você tem os 10 mil, você vai gastar os 10 mil. E se você tem um capital de 1 milhão e não tem os 10 mil, você vai procurar meios, mas aquele capital não vai ser dissolvido. Quando existe várias estatísticas de quem compra imóveis, acaba se tendo mais autoconfiança de você poder gerir outras atividades, porque aquilo te dá proteção. Então aquilo te dá base, te dá conhecimento. E nós temos que entender que o Brasil, acho que é um dos países que mais ainda tem a crescer. O déficit habitacional no Brasil é muito grande. Se você pegar a Europa, por exemplo, não tem mais para onde crescer. A Europa já estagnou. Nós estamos falando de área, né? Nós estamos falando de áreas. Eu não iria lançar um loteamento na Europa. Não tem por que lançar. Mas no Brasil tem. Sim. No Brasil tem no Paraná, em Santa Catarina, no Mato Grosso, na Bahia, enfim. É um universo pleno de riqueza de imóveis. Então eu não tenho a menor dúvida de que o imóvel vai ser ainda o melhor investimento, sem dúvida nenhuma. E aí, para trabalhar, né, Barreto, com esse mercado, que tem muito campo, eu sempre digo assim que o mercado imobiliário ele tem espaço para um monte de gente trabalhar e trabalhar muito bem, porque você vê a questão da assessoria imobiliária, que eu abordo a assessoria como uma questão documental. Eu sou muito requisitada para fazer documentos, vamos dizer, no primeiro momento, simples. Às vezes, uma notificação de direito de preferência, um contrato de locação, um aditamento contratual, que, às vezes, o próprio corretor não tem ideia do que seja. Obviamente, o fato de eu ter uma formação em direito ajuda, mas hoje tem muitos advogados, muitos escritórios que auxiliam o corretor. E, às vezes, o corretor acaba sabendo muito mais quais são os documentos, né? Então, assim, campo para o corretor de imóveis tem muito. O que está faltando, eu assisti uma reportagem esses dias que não sei que empresa abriu 400 vagas de emprego e não conseguiu selecionar nenhum por falta de qualificação. Então, eles decidiram parar a contratação, investir em treinamento e aí sim começar a já formar os profissionais que eles queriam. Aqui em Maringá, Barreto, tem muitos colegas que eles pedem corretores de imóveis, pessoas para trabalhar na locação. E aí eu vejo que colegas meus que têm locação jamais pararam para ler a lei de locação. E uma grande amiga minha, esses dias, ela disse, Cláudia, eu estou com um problema tão sério, porque eu estou querendo vender o meu imóvel, mas a imobiliária acabou de alugar e eles disseram que eu vou precisar esperar o vencimento do contrato de locação para eu poder começar a venda, que a lei não permite que eu venda um imóvel alugado. Eu falei, pelo amor de Deus... Ou seja, ele virou dono do imóvel. Quer dizer, jamais viu a lei de locação. Eu falei, nossa, isso cabe até uma representação junto ao Cresce, não é? Porque, assim, ela causou um dano enorme para ela pode sim vender esse imóvel, a lei de locação permite. Né? Então, assim, são várias situações em que eu vejo que falta muito pouco. E, assim, para o corretor conseguir sucesso na carreira dele, que é só acordar para a qualificação. Né? E isso implica a gente deixar de fazer uma coisa bacana para fazer outra. E eu vou falar de novo que você largou todas as suas atividades em Londrina para vir para cá, porque é isso. Eu já percebi que as boas coisas que eu consegui na vida, assim, em questão de aprendizagem, conhecimento técnico, foi quando as pessoas falaram, hoje tem um churrasco bacana, então, hoje não vai dar, que eu vou precisar terminar um livro, por exemplo, eu vou ter que fazer um trabalho. E, assim, no primeiro momento eu ficava muito brava, porque eu queria largar tudo, né, para ir para um momento de lazer, e eu dizia, não, agora que eu já estou aqui mesmo, deixa eu fazer isso bem feito. E me dediquei aos estudos e a aprender.
É isso que faz a diferença. Né? Então, eu acho que quando a pessoa procura você, querendo saber o que você sabe, aprender o que você já aprendeu nesses 30 anos, né? O que você diz para ele? Você estudou? Né? Você já foi procurar conhecimento? Não, eu fui convidado a fazer uma palestra de encerramento de 3 turmas do Cresce numa instituição. E eu fui lá pela instituição e eu fui muito duro com eles, assim, nas palavras, sabe, Claudete? Tá arrependido disso, não? Não, ao contrário, eu recebi tantos elogios que falaram assim para mim: professor, você foi o único que nos falou isso. Então, eles acreditam. Me conta o que você falou, né? Não, eu fui firme. Eu quero ouvir esse discurso duro. Eu fui firme na questão de que aquilo que você aprende na área acadêmica, é o mínimo. Depois você daqui, você tem que estudar muito mais. Nossa, perfeito. Eles na realidade, acham que aquela apostila para passar, para tirar a prova, é o 9, que eles são profissionais da área. Eu falei, isso daqui não representa nem 10% dos 100%. Que você precisa para começar, né? Exatamente. A humildade, viu, Claudete, é outro fator predominante. Hoje um corretor, ele entra numa instituição e ele vende lá 10 imóveis, 15 imóveis, ganha uma grana, ele fica muito arrogante. É verdade. E ele, às vezes, até de uma certa forma, eu já vi, não comigo, verdade, nunca tinha, pelo contrário, todos me respeitam demais. Mas eu percebo com os corretores mais velhos. Então, a humildade é extremamente importante. A humildade é conhecimento. É você se deparar com causos que vão lhe trazer mais força no futuro. Essa questão de documento, Claudete, eu acho que eu nem vou entrar, porque não vão ficar horas. É incrível como a maioria não conhece. E às vezes tem gente que fala, eu nem quero conhecer, hein? Eu quero vender. Aí você, tudo bem, eu sei que você quer vender, mas para você vender você tem que conhecer, não tem outra maneira. É a mesma coisa que você falar que quer fazer um prato lindo, sem o mínimo entender o que é uma cebolinha, o que é uma carne, o que é isso, o que está na sua frente. Você pode até, entendeu? Então, para você delegar, para você comandar uma equipe, você tem que ter conhecimento. Existe, às vezes, empresas que começaram e se acabaram muito rápido, Claudete, porque elas entraram no momento, faturaram bem, e dali elas, falta de humildade, e entenderam que já poderiam ser a sua carreira. Gente, eu vou dizer uma coisa, tem empresas que estão aí há quantos anos, batalhando um monte, não é fácil, você sabe melhor que eu, é complicado. Então, eu falo, essa palestra quando eu fiz, eles falaram, nossa, professor, sempre falaram pra gente, só daquela apostila, e nunca do restante. Quando às vezes a gente vai fazer algum tipo de trabalho, alguma venda, nós temos uma equipe jurídica hoje. Tudo bem, nós temos. Nós temos gerente de venda, gerente de locação? Temos. Mas eu falo para eles, gente, vai vocês. Vai no cartório. Quem aqui já foi? Claudete, é incrível. Alguns nunca foram no cartório. Não sabe nem onde é que fica o cartório. Então, quando você começa a se deparar com isso, você fica um pouco preocupado. Poxa vida, né? E a hora, eu falo até para eles, hoje vocês estão vivendo um momento onde os clientes estão vindo através de leads para vocês, e vocês estão pegando, mas eu preciso de mais leads. Tá, e os que vieram? Ô Claudete, não estou sendo saudosista de novo, mas quando a gente começou, a gente tinha 2 clientes no mês, Claudete. Nós tínhamos que fazer dar certo. Era ou não era? Sim, meu Deus do céu. E hoje as pessoas estão tendo. Então, eu acredito que esse teu tipo de bate-papo de treinamento, para aquele corretor que verdadeiramente queira se transformar num corretor eficiente, capacitado, que eu volto a garantir. Eu não vejo um outro mercado que te proporcione tanto resultado como corretor de imóveis. É verdade. Porém, tem que ter conhecimento, tem que ter humildade e tem que saber das diversidades da área. Se você não souber disso, não adianta. A hora que o mercado estiver escasso, como é que você vai fazer? Você vai ficar ali esperando o teu cliente? Claudete, tinha até uma analogia que a gente fazia sobre 2 caçadores que estavam numa floresta, e aí eles estavam numa mata e de repente surgiu um leão. E aí esse leão, é lógico que é curta, que a gente brincava sobre essa analogia, mas a gente falava assim, o leão surgiu uma fome enorme, e aí os dois falam, bom, nós vamos morrer,
ele vai nos matar. Aí um deles começou rapidamente assim, lentamente se abaixar e calçar um tênis. Aí de repente ele começou a se abaixar, calçar o outro tênis. Aí o que estava do lado dele falou, escuta, você acha que você vai correr do leão? O leão corre um monte. Ele falou, do leão eu não vou, mas de você eu vou. Então, é isso daí. Um simples tênis vai fazer a diferença de quem vai sobreviver. Não é verdade? Sim, sim. É uma brincadeira simples. Tadinho de quem ficou, mas paciência, Tadinho, né? Ficou, mas esse é o mercado. Sim. O mercado você tem que ser competitivo, dentro de uma ética, dentro de uma situação harmônica, respeitando o seu parceiro de trabalho, mas ela é competitiva. Na verdade, assim, essa historinha, ela é um sacode, e tem que ter mesmo, né? Assim, a máxima do direito é essa. A lei, a justiça, não socorre os que dormem. É uma expressão em latim e é isso mesmo. A justiça não socorre os que dormem. Ou seja, dormiu, tchau, não calçou o tênis. E, na verdade, não é nada de absurdo, pessoal. É assim, o que você falou agora, Barreto, assim, me choca demais, porque hoje minha especialidade é perícia e avaliação judicial. E aí, quando eu vejo um corretor, um aluno me mandou uma mensagem esses dias pelo Insta, falando, professor, eu fiz um curso técnico em transações imobiliárias, um técnico, e ganhei um curso de avaliação que já vem junto. Será que é válido? Eu disse para se inscrever no KNAI, eu disse para ele, acessa o site do COFES e entra na aba de avaliadores e você vai ver se a escola que emitiu o certificado para você está credenciada junto ao COFES. Nossa, eu vi e não está. Eu falei, então, você não pode se inscrever no KNAI. Outra coisa, para você se tornar um avaliador, você precisa saber muito. A palavra expertise, ela não está de enfeite, né? Ela vem para dizer que você sabe muito sobre um assunto. Então, hoje eu vou dizer, assim, com toda a propriedade do mundo, pelo teu histórico, pelo teu currículo, que você é um expert em loteamentos. Por quê? Porque você já vivenciou situações. E também dizer que nem todos os loteamentos que você vislumbrou, os projetos que você fez, as cidades que você visitou, deram certo. Porque muitas vezes, né, você faz o estudo e aí você já percebe que não dá. Né? Boa. Então, assim, não é viável. Né? Então, esses dias eu estava falando com alguns incorporadores aqui em Maringá que ainda apostam, né, nesse sistema de administração de incorporação a preço de custo e assim, a viabilidade de um empreendimento diz respeito ao potencial construtivo que ele tem, e ao nicho de mercado e várias variáveis que precisam ser ponderadas. Agora, o corretor de imóveis, o gestor de negócios imobiliários, ele precisa ficar antenado nisso tudo e nas novas tendências. Nossa. Né? Que daí entra tecnologia, composição familiar, enfim, né? Entram assim muitas variáveis que nós precisamos ficar atentos. Quando você estava falando que você garante e que o imóvel é um bom investimento, não sei se você ouviu falar essa semana, que foi assim, não sei de quantos anos atrás, que foi a maior retirada que teve da poupança nos últimos dias, nos últimos períodos, por tudo. Pelo desemprego, por necessidade de contemplar um familiar com problemas de saúde. Nós ainda vamos enfrentar os resquícios, né, da Covid. Aqui em Maringá, ultimamente, está uma onda de Covid novamente terrível. Né? Agora, com esse friozinho, a dengue deu uma sossegada, mas continua ainda. Nós tivemos muitos casos de dengue e isso acaba vindo diretamente para o mercado imobiliário. A questão de composição familiar, segurança, né? Vários elementos que os corretores precisam ficar antenados, eles precisam ouvir, né? Precisam ler as reportagens, precisam largar um pouquinho o que você estava falando do celular, né? E assim, eu faço um meia-culpa para isso também. Em casa, eu que levo mais bronca. Fala, mãe, pelo amor de Deus, sabe assim, solta esse celular, né? Eu tive uma reunião esses dias atrás com uma diretoria da Plaenge. Então, me sentou meu gerente de vendas, eu e a minha coordenadora de lançamentos e mais 4 pessoas deles. O que eu observei deles, e são de sucesso muito em função disso, eu não vi, Claudete, nenhum deles com o celular na mão.
nem na mão e nem na mesa. Todos eles o celular em algum lugar. Ali não estava. E olhando para você. E a minha coordenadora de lançamentos, que estava ali, por 3 ou 4 vezes, abriu o celular. Aí depois eu chamei ela e falei, escuta, você percebeu isso? Ela falou, nossa, percebi. Eu falei, e o que a gente pode tirar de lição disso? Nós temos que sutil que você foi, que educado. Mas é que, na realidade, é que também hoje contratar bons profissionais não está fácil, né? E ela é uma pessoa eficiente, mas às vezes essa eficiência, ela acaba sendo um pouco ansiosa demais e acaba atropelando. Naquele momento, você deveria ter colocado o seu celular à disposição de alguém que fosse da sua confiança para que pudesse responder alguma coisa. Emergencial, se fosse, né, o caso? Se fosse um filho, sim, que realmente daí são coisas agravantes. Mas, se fosse outra coisa, preste atenção no momento. São pequenas palavras que você vai entender ou perceber se aquilo verdadeiramente que ele está também dizendo é real ou não. Porque nós temos hoje a gente tem que procurar ter uma sensibilidade de diagnóstico. Não é verdade? Porque quando você conversa com uma pessoa, tem um treinamento para isso, que é muito legal, que eles utilizam na área de policiais, quando eles vão fazer interrogatórios, enfim, mas é muito bacana. Porque você acaba percebendo, porque o cliente, na maioria das suas vezes, ele também não está sendo muito sincero com você. Ele está te testando também, é lógico. Aí você analisa o quê? Tom de voz, expressão, postura? Postura. E uma coisa que eu aprendi, Claudete, é que assim, a mulher ela é muito sincera. A mulher, se ela tiver que falar que está sem dinheiro, ela fala. Se ela tiver que ela precisar, eu preciso vender o meu imóvel para cobrir conta, ela fala. Se ela tiver que pegar o filho, aqui eu não preciso as mulheres, é verdade. Elas pegam, vão de onde, elas sempre estão preparadas. Os homens não, os homens são um pouco tipo, não, eu quero vender por investimento que eu estou fazendo. E aí, se você não descobrir a raiz, porque a gente, Claudete, a gente não vende um imóvel. A gente dá uma solução para aquilo que ele quer. É a realidade. Nossa, que ótimo imóvel, isso. Quando você compra um imóvel, você não está comprando um 3 quartos, 2 quartos. O que você está comprando naquele momento? Um status. Porque se for o primeiro imóvel, eu compreendo. Mas se for um imóvel de 3, 4 milhões, será que o imóvel de 1 milhão não faz a mesma coisa? Faz. Mas naquele momento é igual um carro. Uhum. Então você está vendendo para ele o quê? O status, a condição dele estar morando lá, quem que vai visualizar ele lá. Uhum. É uma série de fatores que você está vendendo naquele momento. E quando você está vendendo o primeiro imóvel, é uma série de fatores que você está fazendo naquele momento. Então eu falo que quando você vai conversar com um cliente, você tem que entender, diagnosticar, como médico. Então você chegou com uma dor de cabeça, ele vai te perguntar como é que eram os seus pais, não pergunta? Uhum. Se já teve aquilo na tua família. Uhum. Ele já vai perguntar se alguns irmãos têm aquilo. Ele vai perguntar se alguém da família tem aquilo. Se tem outra parte do corpo que não. Até lá embaixo ele fala, olha, o teu problema a princípio é esse. Uhum. Nós somos a mesma coisa. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Nós não estamos tendo conhecimento, alguns, e estão indo direto no resultado, e não é aquele remédio que você tem que aceitar. Aí ele acaba perdendo a venda, ou perdendo a oportunidade de vender aquele imóvel, não é verdade? Sim. Ele está perdendo aquela oportunidade. E aí, Claudete, um pouco eu não concordo muito com essa frase de não deu certo, bola para frente. Até quando? Um caso eu até entendo, mas 2, 3, daí já não é mais possível. Nós temos que reciclar. Eu perdi, não é o problema, mas eu tenho que me reciclar. Eu tenho que entender aonde eu errei. Fazer uma autoanálise. Claro. E uma outra coisa também, sabe, que eu percebo que os corretores novos falam, Claudete, os clientes chatos. Não sei se eu vi também, eu fiz uma reportagem não dessa, vi, muito não. legal. Puta, deu muita visualização, foi muito comentário, foi muito bacana. Porque muitos corretores falam isso, aquele cliente lá é chato, ou aquele cliente lá, pelo amor de Deus, não se decide, ou aquele cliente. Nós trabalhamos com comportamento humano. Cada ser humano é diferente do outro. Nós temos que estar aptos a entender eles, e não eles entender a gente. Não é verdade? Nossa, que bacana você estar falando isso. Tem que estar preparado, treinado, educado, formatado, para poder chegar ali e deixar ele tranquilo. Se ele não está tranquilo, a culpa é nossa. Algo nós fizemos para que ele não deixasse ele tranquilo.
Então, vamos reciclar. Eu sou a favor desses treinamentos que falam sobre motivacional, mais ou menos, não é muito a minha praia. Eu acho que isso daí é bom naquele momento, mas depois ele te volta para baixo. Eu acho que o conhecimento é uma coisa que a gente não pode deixar de ter. Então existe muito treinamento hoje, dinâmica de grupos, igual você fez, acho de extrema importância, porque nós trabalhamos em grupo, nós não trabalhamos sozinhos. Se você volta de novo, fazendo aquela analogia, pegar um leão numa selva, ele vai atacar sozinho, ele não vai conseguir. Eles têm treinamento, se você observar, eles têm esse treinamento. Sim. Um vai de um lado, busca para cá, outro vai do outro lado, busca para cá, até que na realidade a sua presa esteja ali. É uma analogia meio forte, mas não deixa de ser mais ou menos. Olha, você sabe que você está falando assim, mas eu adoro assistir, porque assim, o ser humano como um animal racional, né? Porque se nós vamos ver um Discovery, por exemplo, tem tudo a ver, né? Toda uma questão de estratégia. Até a função do macho, a função da fêmea, né? É bem interessante, mas é bacana, é isso mesmo. E você tem que estar o quê? Entendendo. Então, essas dinâmicas de grupo, elas vão te fazer trabalhar em grupo. A entender que se eu perder uma venda, é melhor eu ganhar em 3, em 2 e não deixar de vender. Então o grupo é fundamental. Eu nunca vi, Claudete, alguém sozinho prosperar. Nunca vi. Se você me falasse, me conte, mas é raro. Ah, teve um caso, é igual quando eles comentam assim, aquele caso que apareceu no Fantástico, mas é um caso. Por isso que apareceu, né? Mas o dia a dia é um comprometimento grupal. Se você tiver o teu grupo formatado, ótimo. Se ele não estiver, você vai criar uma concorrência desleal interna e aí você não vai conseguir. Aí a hora que você pegar um ponto de uma pedra, o outro ponto vai pender e aí você nunca vai conseguir. Então é muito importante esse tipo de treinamento, onde primeiro conhecimento acadêmico tem que ter, né, Claudete? É incrível. Aí eu nem vou falar muito sobre o seu prazo, você entende muito melhor que eu, mas as pessoas precisam ter conhecimento. E a outra é o conhecimento do capital humano. Meu Deus, conhecer o ser humano, entender da diversidade que a gente trabalha. Às vezes, Claudete, eu chego para alguns corretores e pergunto, escuta, vocês estão sabendo que aconteceu isso? Aí eles falam, não. Eu falo, caramba, eu brigo até, falo, no que isso pode impactar com a gente? Vamos lá, vamos tentar pensar. A Bolsa de Valores está caindo. O que a gente pode tirar proveito disso? O mercado está em... e o mercado está em recessão, as pessoas não estão vendendo. Quer dizer que tudo parou? E os momentos? Claudete, a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi na crise. Então eu acho que tudo é visão. Tudo é visão. E o corretor tem que estar preparado para essas visões. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você sabe que, até, pessoal, assim, nada contra a palestra de autoajuda, tá? Muito pelo contrário. Né? Eu acho que toda palestra de autoajuda dá um sacode, né? Muito. E você fala, nossa, para você se situar. Ponto, ótimo, acordou, beleza. Agora você acordou e aí vai buscar a qualificação. Você sabe que no final de 2019, que nós começamos algumas situações financeiras nacionais, assim, não digo crise, mas uma situação... a palavra seria, acho que, crise mesmo. Eu dizia para os corretores que sairia-se bem no mercado imobiliário aquele que tivesse um olhar para o ser humano. E olhar para o ser humano, hoje você falou uma coisa assim que me levou lá no EPA. E é bacana isso, porque eu me lembro assim como se fosse hoje. Eu sou a caçula e a minha irmã sempre foi assim, uma pessoa super simpática. Minha irmã sempre foi muito querida, muito dada, todo mundo gostava dela. Quando a gente chegava na casa dos familiares, né, dos parentes, todo mundo gostava. Ai, a Beth, querida, e eu, caçula, ficava na minha. E sempre fiquei na minha. Meu pai era assim, diz a lenda que ele era meu puxa-saco, que ele, né, gostava mais de mim do que dos outros, não é verdade? E aí eu me lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai disse assim, hoje nós vamos na casa do Dr. Massal. Quem é ele? Eu até vou falar porque as meninas são muito amigas minhas. Ele é um grande amigo meu, ele tem as filhas dele, bacanas, ele tem 3 filhas. Ai, mas aquelas meninas, né? Será que elas não são chatas? Ele falou assim, olha, filha, eu vou dizer uma coisa para você com todo amor do mundo.
Pode ser que o Massal esteja nesse momento dizendo para as filhas dele: hoje à noite nós vamos receber o Silvio e ele vem com a filha dele, a Claudete. E elas podem estar dizendo: nossa, aquela chata. Eu não acho, tá, filha? Ele falou para mim: eu não acho. Porque para mim você assim é super legal. Eu não acho. Que legal. Mas assim, pode ser, né? Eu acho assim um absurdo ele estar falando isso. Naquele dia, Barreto, eu fiquei pensando: nossa, será que eu sou chata? Assim, nunca tinha passado pela minha cabeça isso. E quando você fala assim de clientes, eu não digo que o cliente sempre tem razão. Não acredito nisso. Mas é nosso trabalho. E um bom profissional tem que ser um bom profissional, né? Então, quando nós lidamos com pessoas, nós precisamos saber lidar com pessoas, compreender as pessoas. Essa história esse caos que você contou das meninas, né? Eu digo para as corretoras assim que nós, mulheres, nós não somos concorrentes das esposas. O nosso objetivo é vender um imóvel, não conquistar o marido da nossa cliente. Portanto, começa por tudo. Comportamento, vestimenta, sabe, assim, palavreado. Então, quando eu atendo um casal, eu sempre digo para os meus alunos que quem decide a venda, na maior parte das vezes, é a mulher. Não porque ela manda, não porque ela tem dinheiro, mas porque ela fica mais na casa, ela que comanda o movimento da família. E aí ela vai dizer: eu falei para você que um lavabo aqui não ia ser bom. Olha só como esse lavabo é ruim. Eu falei para você que essa área de serviço é pequena. Não te disse que a cozinha precisava ser assim? Você fala: pelo amor de Deus, todo dia essa mulher vai acordar falando nisso. Aí dá problema. Eu não falei para você do lavabo? Ó, todo dia o lavabo, você fala: nossa, a próxima vez escolha você, né? Então a mulher, ela decide a venda por esse motivo. E aí, quando eu atendo um casal e eu percebo que há algum movimento diferente, o marido me faz uma pergunta e eu respondo olhando para a esposa. Então ele diz assim: você acha que esse imóvel é passível de financiamento? Eu digo: sabe, fulana, eu pesquisei, levantei toda a documentação, o imóvel está quitado, não tem ônus nenhum. E ele perguntando e eu explicando para ela. Né? Então, assim, o que você disse é muito importante. Nós precisamos ter essa perspicácia. Só que isso, pessoal, não se adquire assim. Não há necessidade de você viver 50 anos, 100 anos para aprender. Tem curso. Não tem curso para isso. Não é verdade? Tem vários cursos para isso. Né? E também não é ficar fazendo qualquer coisa que a gente não pode perder tempo e nem dinheiro. Então, precisa focar. Por isso que eu acredito que esse nosso bate-papo hoje foi assim um start. Eu te peço, não é nem um convite, eu te peço que quando você tiver, como diz a lenda, já que você vai contar uns causos, quando você estiver por essas bandas, que você faça, por favor, a gentileza de me avisar e que você venha para cá, para que a gente possa compartilhar as nossas experiências. Então, assim, se quem está nos ouvindo hoje vai cometer alguns erros, que não sejam os que nós cometemos, né? Porque esses eles já vão pular e vão chegar bem à frente de nós se tudo der certo. Não, sem dúvida. Você sabe, Claudete, que esse lance que você fala dos corretores, clientes e tal, nessa palestra que eu de vestuário, enfim, é um tema muito complexo, que às vezes as pessoas levam para outro lado. Realmente, acho que nós temos que entender, nós estamos vivendo uma outra era, um outro momento, onde todo mundo tem que... A gente entende tudo isso. Mas a gente tem que entender também que a gente é um país novo, a gente é um universo de consciência nova. Então tudo também está sendo mudado conforme o tempo. E nessa palestra também eu coloco sobre o vestuário e coloco sobre vender duas coisas ao mesmo tempo. O que é isso? Então, às vezes o corretor, ele acredita que ele pode vender, por exemplo, semijoias. Isso não é... Eu dou risada, mas isso não é pouco não, tem vários. Roupas, semijoias, ouro, sei lá, roupa, cosmético, tal, uma série de coisas. Então, às vezes, quando ele está lá na hora do cliente, e o cliente dá uma abertura para ele acha que o cliente virou amigo dele. E o cliente nunca vira amigo dele, não vira amigo dele. A gente tem que lembrar disso. O cliente é cliente, entendeu? E aí ela já se propõe, olha, aproveitando que a gente está se identificando, que a gente está sendo muito parceiro, então eu tenho algumas coisas aqui que eu também vendo. Então, isso dá um descrédito para o nosso mercado muito grande. Muita gente fala assim, eu tenho isso é tudo formatado em palestra, um dia se quiser, que legal. à sua disposição.
A gente não venda duas coisas ao mesmo tempo. Olha, que bacana. E tome cuidado com o vestuário, pois ele pode impactar muito na sua decisão. E é verdade, porque às vezes a pessoa ela acha que os outros têm que entender, eu acho também que tem que entender. Mas será que vão entender? Então, no correr do risco, eu não quero perder meu cliente. Eu quero vender o imóvel, tem que ter foco no objetivo. Propósito. Se aquele é meu propósito, então eu tenho que estar preocupado com tudo, mas tudo. E essa outra questão que você falou, da chato, tem um amigo meu que uma vez a filha dele me contou uma história, achei maravilhosa, que a filha falou assim, lá na escola fulaninha é chata, minha professora é chata, meu diretor é chato, meu irmão é chato. Ele falou, escuta, será que todo mundo é chato? Ou será que você está se comportando como tal? Olha você. Então é verdade. Eu acho que quando a gente perceber isso, é importante que o cliente, ele tem muitas dúvidas, Claudete, ele tem medo. Ele precisa se sentir seguro conosco. Nós temos que entender que a gente, ali ontem, nós praticávamos negócios muito errados. Nós estamos falando isso na década de 50. Quantos não ficaram sabendo de casos, por exemplo, que compraram terreno lá no Brejo, no mar e assim por diante. Então isso vem recente, o pai ensinou para o filho. Então ele quer entender o que ele está fazendo. Então a gente tem que entender que essa dúvida é normal. E a gente tem que ajudar ele. E eu falo também uma coisa, que se a gente não soube passar uma informação, é natural que ele crie desconfiança. Aí ele vai criar sobre o montante geral. Então imagine só se ele pergunta para você, esse teu imóvel, ele está sobre o processo de inventário, porque eu fiquei sabendo na portaria. Então, eu posso ver, pronto, ali você já criou um pezinho de desconfiança. Uhum. Ele já vai entender que a próxima pergunta você também vai falar, então... Vou verificar. Vou verificar. E aí tudo isso vai impactar onde? Na decisão da compra ou não do imóvel. Sim. Então é muito importante que ele, quando for vender um imóvel, ele entenda sobre aquele imóvel, perde documento, se tem problema, se não tem, se ela tem, se é de irmão, se é de inventário, até, Claudete, até se houve alguma coisa que ocorreu dentro do imóvel. Porque, por exemplo, determinado imóvel aconteceu um fato lá dentro. A portaria vai saber e vai avisar. Esconder essa informação não é benéfico. Então, se você chegar e falar assim para o cliente, olha, eu vou te mostrar um imóvel, tarará, parará, parará, mas que houve isso, não me importa, pronto, a hora que o porteiro avisar ele fala, não, já estou sabendo. Ele vai se sentir seguro. Ele não vai se sentir desprotegido. Agora, se você levar o cliente e ele não sabe dessa informação, e o porteiro fala, você está comprando imóvel, onde ocorreu isso? Uhum. Qualquer coisa que depois se fale para ele não tem mais peso. A questão da credibilidade, né? Eu bato sempre isso quando eu estou em aula, que assim, a credibilidade da pessoa assim num contexto todo, sabe? Não é nem só a questão profissional, é de você falar a verdade sempre. Né? Então, assim, às vezes, até na questão de imóveis, eu falo. E o que é aquela rachadura ali? É infiltração. Mas é infiltração mesmo, sabe? Assim, o que vai fazer? É solúvel? Solúvel. Tá? Tem ônus? Tem. Quanto custa? Tanto. Já orçou? Já. Tem engenheiro que falou que sim, não tem problema nenhum na questão estrutural, mas é realmente uma infiltração. Acabou. Sabe? A verdade sempre, né? Isso faz parte até da composição da nossa carreira. E não é nem só a carreira, não. Da nossa vida. Para tudo. Né? Então, se você é um mentiroso, você fala, caramba. Sabe, não é nem bonito, né? Já notou que quando a gente fala a verdade, a gente tira um peso. Fica fácil depois. Sim. Né? Então, essa verdade, para a nossa área, igual você falou, é fundamental. Né? Escuta, aconteceu isso e tal, ou o imóvel está assim, ou ele está no processo de inventário, tem que criar dessa maneira, ou ele foi locado, acabou de ser locado, o trâmite vai ser esse, mas sempre ser realista com ele, porque daí fica mais fácil. E ele pegou confiança em você, Claudete, é incrível. Sim, aí fica um cliente fidelizado, né? Muito. E assim, eu tenho algumas pessoas, alguns corretores que estão comigo lá, e eu volto a dizer, esses 30 anos não são de graça, né, Claudete? E assim eles falam, mas Barreto, nunca teve problema? Vários problemas. Vários. Não é nenhum nem dois, vários. Mas aonde que eu não deixei eles prosseguirem com o problema? Porque se eu deixasse prosseguir, eu teria o verdadeiro problema.
Então, o que eu tive foi conhecimento sobre um fato que daí eu tive que resolver, enfim. E vamos resolver, assim que acontece, né? Pessoal, olha, o bate-papo de hoje foi mais para te dar uma despertada mesmo, tá? Para tudo tem solução. O mercado está carente de portas abertas, esperando quem tem vontade de trabalhar, quem quer trabalhar com qualificação, quem tem conhecimento, e não é só o mercado imobiliário, né? Em especial, nós estamos falando do mercado imobiliário porque é o nosso métier, é o nosso dia a dia, a nossa experiência. Mas, assim, fica para você essa grande dica. Tem vários elementos possíveis de você utilizar como cursos, como treinamentos, como busca de informações, né? Para que você se torne um profissional qualificado, para que você enalteça o nosso mercado imobiliário, para que você faça junto comigo, com o Barreto e os nossos amigos, né, que nós fizemos no decorrer desse tempo todo que nós estamos no mercado imobiliário, o mercado imobiliário ter mais crédito, tá? Para que as pessoas confiem no nosso trabalho, porque sim, nós somos de confiança. Barreto, muito obrigada por ter participado, assim, foi um grande prazer. Já fica aí o convite, tá? Por favor, para você vir falar sobre loteamentos, que é o nosso o outro papo, né, que nós vamos ter, que é muito importante, que eu acredito que os nossos corretores, eles precisam saber um pouco mais, porque é um grande nicho de mercado, não é? O loteamento, vai uma dica aí para todos os corretores, até aqueles que tiverem conhecimento sobre regiões, áreas, enfim, falar com a Claudete. Com você. Com a gente está à disposição. O loteamento é um tema que a gente tem que falar bastante tempo, porque eles são várias e várias etapas. Mas eu diria para vocês que estão trabalhando no mercado imobiliário, que loteamento é um dos principais segmentos que tem no mercado imobiliário. O déficit habitacional no Brasil, de uma maneira geral, é muito grande. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, fique atento aí com a Claudete, o dia que a gente for falar sobre isso. Eu espero que vocês acompanhem e curtem, aproveitem bastante esses conhecimentos que a gente vai poder passar para eles aí. Tá, joia. Muito, muito obrigada. Pessoal, obrigada por estar conosco nesse bate-papo bem bacana. Se você gostou desse bate-papo, se inscreva no canal. Sempre eu vou estar com uma novidade diferente. Já já o Barreto vai estar comigo de novo, falando sobre loteamentos. Obrigada e até a próxima.